A paz do Senhor a todos. Nós estamos aqui mais um domingo, pela misericórdia de Deus, com o privilégio de poder compartilhar um pouco de conhecimento da palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical. Foi solicitado ao pastor, o pastor Alex solicitou que nós pudéssemos nesse domingo voltar novamente aqui para uma aula, e nós vamos ter o nosso culto presencial no domingo de manhã, mas também vamos ter a nossa aula da Escola Bíblica Dominical online para quem não pode comparecer à igreja, principalmente o pessoal os irmãos de grupo de risco. Então nós estamos aqui hoje para falar da sexta lição da nossa Escola Bíblica, da revista nossa, que está falando nesse trimestre, como nós já falamos anteriormente, sobre Salmos. Tivemos várias aulas abençoadas por Deus nesse mês já, e nós estamos então nesse sexto. E o tema e o salmo escolhido aqui pelo comentarista é o Salmo 51. O Salmo 51, onde ele coloca como título da aula um chamado ao arrependimento. Vamos iniciar falando sobre o texto áureo que está em Salmo 51, versos 17, que ele coloca aqui. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então o salmista aqui vai fazer, e quando nós pegamos aqui na palavra de Deus, na Bíblia, eles colocaram como tema aqui que Davi confessa o seu pecado. Então é um salmo de arrependimento, de súplica de perdão. Ele roga a Deus para que ele possa ser novamente aceito, que o seu relacionamento com Deus ele venha a ser novamente como era no passado, antes do seu pecado. Então ele aqui confessa. E aqui nós vemos o ponto principal desse salmo é que ele mostra e demonstra, mesmo através de seus pecados, ele mostra que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconhece o seu pecado, ele reconhece o seu erro. E o crente verdadeiro não é aquele que peca, esconde o pecado. Não, quando ele peca, ele reconhece que pecou. Nós vemos dois grandes fatos dentro da história bíblica, e nós vemos isso nos evangelhos, de dois homens que andaram com Jesus. Nós podemos pegar dois apóstolos que andaram com Jesus, que foi Judas Iscariotes e Pedro. Dois grandes homens que estavam ali com o mestre durante os 3 anos e meio do seu ministério aqui na terra. No final, Jesus, quando estava já para ser crucificado, ele revela o pecado dos dois, antes deles ter cometido. Jesus fala que Judas ia traí-lo, e fala também que Pedro o negaria. E qual a grande diferença entre um e o outro? A grande diferença foi que Judas traiu Jesus, mas não se arrependeu. E por isso ele foi se enforcar. Mas quando eu olho para Pedro, eu vejo outro homem também que reconheceu o seu pecado. Lá no mar da Galileia, depois de ressurreto, Cristo encontra com ele. E 3 vezes, João vai escrever isso claramente para nós, 3 vezes Jesus pergunta para ele se ele o amava. 3 vezes ele havia negado Jesus. E ele se mostra arrependido. E por isso torna-se o pastor, um dos pastores da igreja, onde Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas. Então, por quê? Porque ele, mesmo tendo pecado, ele reconheceu o seu pecado e se arrependeu. Então, pecar, todos nós pecamos, nós somos humanos e Jesus sabe disso. Mas o mais importante é entender, e esse salmo vai mostrar para nós isso. Ele mostra o quê? Que nós precisamos nos arrepender diariamente. Precisamos diariamente ter um coração voltado para Deus. Um coração onde eu possa reconhecer realmente os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, e pedir perdão, para que eu possa ser moldado por Jesus, ser construído como um templo do Espírito Santo, ser construído pela mão de Cristo. Então esse chamado ao arrependimento, que fala aqui na nossa lição de hoje, ela vai falar sobre isso. Ela vai mostrar esse homem segundo o coração de Deus que pecou. Eles vão falar um pouquinho sobre o contexto histórico de Davi, mas o mais importante é nós pegarmos o cerne principal da lição. E o cerne principal é esse arrependimento, é esse reconhecimento do pecado. Então a verdade aplicada, ela fala assim: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então,
o caminho da restauração espiritual. Se eu quero ser restaurado espiritualmente, eu tenho que reconhecer o meu pecado. Eu tenho que entender e confessar e me arrepender e andar de acordo com o que Deus quer, né? Bem, vamos lá. Eu vou ler o texto de referência para que vocês possam acompanhar e depois nós vamos fazer alguns comentários. Não vai ser longa a aula para não ser cansativa. Eu não vou ficar me atentando a ler todo o comentário. O comentário vocês podem ler depois nas suas revistas. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse salmo 51, que é um salmo maravilhoso, onde mostra aqui por que Deus considera, por que Deus chama Davi e fala que Davi era segundo o seu coração. Tá? Então o comentarista aqui da nossa lição, ele pegou o salmo 51 e alguns versos. Ele cita o verso 1, verso 2, o verso 7, 9, 10, 12 e o 13. É o que eu vou ler com os irmãos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Bem, vamos lá. Então nós temos aqui um salmo de arrependimento. Arrependimento do quê? Do que nós podemos olhar para o contexto histórico desse salmo e compreender que Davi estava se arrependendo? O que ele havia feito, né, para que ele precisasse pedir esse perdão a Deus, né? Ele suplicar a Deus que ele pudesse ser perdoado e purificado. Davi, já com o seu reino estabelecido, né, o grande rei de Israel, ele estava em guerra novamente com um outro reino. Em vez de ele ir para a guerra, como era o natural, ele resolveu ficar no seu palácio. E ele mandou um outro general para o seu lugar, para comandar a batalha. E lá no seu palácio, caminhando sobre, quem sabe, pela varanda ou por algum lugar, porque o palácio normalmente era um edifício maior ou mais alto, né, dentro de uma cidade, ele olha e vê uma mulher se banhando. Essa mulher chamava-se Betseba. O seu esposo, Urias, era um dos soldados mais valentes do exército de Davi, do povo de Israel. Ele estava na batalha e a mulher estava em sua casa. E aí ele olha e vê essa mulher se banhando e ele a deseja. E o desejo que nasceu no seu coração se tornou em pecado porque ele consuma esse desejo. Ele a chama para o palácio e se deita com essa mulher. Parecia que era um pecado que ninguém ficaria sabendo. Estava escondido. Mas passou-se alguns dias, essa mulher volta ao palácio e fala para Davi: Davi, eu estou grávida. Bem, Davi agora tinha um problema. O seu pecado ia ser revelado porque ele havia adulterado com essa mulher. E a consequência do pecado pela lei, nesse caso, era a morte para os dois. Os dois seriam mortos. Então ele tem uma ideia. Uma ideia para encobrir o seu pecado. E essa primeira ideia que ele tem é de mandar o esposo dela, Urias, que estava na guerra, tirar uns dias de férias. Ele volta para a sua casa, mas ele, pela fidelidade ao rei, pela fidelidade aos seus amigos que estavam no campo de batalha, não acha justo aproveitar esses dias, se deitar com a sua esposa, ter um momento ali de prazer. O que ele faz? Ele não entra na sua casa, ele não se deita com sua esposa. Isso é um problema para Davi. Como que ele ia justificar? Como que Betseba ia justificar a sua gravidez? Então ele tem outra ideia. Ele faz um banquete no seu palácio. E ele embebeda Urias para que ele, agora quem sabe bêbado, pudesse ir para sua casa. E ali, se deitando com a sua esposa, ele ia achar que o filho que ela esperava seria dele. Então, o pecado de Davi e de Betseba ficaria escondido. Mas, o que nós vemos é que ele, mesmo embriagado, ele não vai para a sua casa.
Ele fica ali nas escadas, ele não vai, ele não acha justo aproveitar esse momento. Seus amigos estavam na guerra, então ele não queria isso. Então Davi estava com um problema maior ainda. E o que ele faz? Ele trama então a morte desse homem. Esse homem que era fiel a Davi, esse homem que era fiel ao povo, esse homem que era um soldado que estava disposto a dar a sua vida pela pátria, pelo seu país, pelo seu povo. Ele então escreve uma carta, mandando para o comandante do seu exército. Ele manda essa carta para o comandante através de Urias. E ele diz assim, olha, ataque o inimigo, coloque Urias na frente, e quando o inimigo vier, você se afasta e deixa ele só. E o comandante faz isso, e aí nós temos então a morte de Urias. A mente de Davi, desse homem, desse rei, havia maquinado, havia preparado para que aquele homem que era fiel ao povo, fiel ao rei, morresse. O homem praticamente, Urias levou praticamente a sua sentença de morte. Ele levou a sua sentença de morte para o comandante. E nós vemos que agora o problema de Davi está resolvido. Então ele passa o luto, ele pega a esposa, a viúva, no caso, Betseba, e se casa com ela e traz ela para o palácio. Agora estava escondido o seu pecado. Mas não existe nada escondido para Deus. O comentário vai falar sobre isso, né? Ele fala que nada fica oculto aos olhos de Deus. E nós temos que entender isso. Como servos de Deus, como filhos dele, nós temos que entender que tudo que nós fazemos, tudo qualquer ato, qualquer pensamento, qualquer atitude que eu tiver, Deus está olhando para mim. Deus está me vendo, Deus está me acompanhando. Então não tem nada oculto a Ele. Quando eu reconheço isso, eu entendo que, confessando que eu vou pecar, porque eu sou humano, nós somos homens, mulheres, né, que estamos sujeitos ao pecado. Mas quando eu faço isso, o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me revelar, ele vai falar ao meu coração, e eu vou me arrepender, e vou me mostrar, dentro desse arrependimento, a minha necessidade de estar dependendo de Deus, dependendo do seu perdão, para que eu possa, como diz aqui, quando nós vamos aqui para a verdade aplicada, o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado, e consequentemente, confissão e arrependimento. Então, eu reconheço, eu confesso, eu deixo, e eu me arrependo, e aí eu consigo perdão. O pecado de Davi estava escondido, aos olhos humanos, mas para Deus não. Então Deus manda o profeta Natan ir até Davi. E Natan começa com uma história, eu gosto de ler essa parte, onde Natan foi muito inteligente, né? Um homem com uma sabedoria maravilhosa. Vai diante do rei e conta uma história para ele. Que certo homem, existiam dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos animais, o pobre só tinha uma ovelhinha. E certa vez esse rico recebeu uma visita, um amigo, e ele resolveu dar um jantar, um banquete. E aí ele faz o quê? Em vez dele pegar dos seus animais, ele vai e pega o único animal daquele homem pobre, mata e serve para o seu convidado. Aí Davi fica furioso. Davi fica furioso e fala que esse homem era digno de morte, que havia esse rico. E aí quando menos espera, Natan fala, esse homem é você, rei. Você tinha todas as mulheres que você queria, mas você pega a única de um único homem, a esposa dele, que era ali fazendo aquela comparação. E ele não manda matar o profeta, ele reconhece o seu pecado. E aí o Salmo 51 é essa oração, essa súplica a Deus do seu pecado revelado. A consequência do pecado, ela vem. Independente se você confessou ou não, ela virá. Quando você peca, nós temos que ter consciência disso. E quando eu peco, as consequências do pecado, ela virá sobre mim. Mas quando eu confesso, mesmo tendo as consequências, eu tenho o perdão de Deus, que é o mais importante. Mesmo que eu pague sofra as consequências do pecado, eu consigo compreender que Deus pode
cuidar de mim. Ele pode, me perdoando, eu tenho a vida eterna. Me perdoando, eu tenho comunhão com Deus, que é o mais importante. Eu sempre digo que nós já vivemos a eternidade porque nós já estamos com Deus. Quando eu vivo uma vida de comunhão com Deus diária, como diariamente eu acordo de manhã, eu tenho meu devocional, eu tenho aquele momento com Deus, eu estou vivendo com Ele. Independente se eu estou aqui na terra ou não, independente se eu já fechei os olhos aqui na terra e estou hoje no céu, eu estou com Deus. Então eu sempre estarei com Deus. Então a minha vida já é uma vida de comunhão com Deus. É claro que eu não gozo dos benefícios, hoje quando nós estamos na terra, os benefícios de estar na presença de Deus. Como os cristãos que já foram para reinar com Cristo. Mas eu hoje já vivo isso. Então eu tenho que prezar por esse contato, eu tenho que prezar por essa comunhão. E essa comunhão vem primeiramente, na primeira oração do dia, perdão. Perdão, Jesus, por tudo que eu fiz, pelo que eu pensei, pelo que eu falei, pelo que eu olhei. Perdão, Senhor, por todas as falhas que eu tive. É quando eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha necessidade de Deus. Como Davi, aqui ele mostra nesse salmo. Ele começa, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É uma oração de grande sofrimento, porque ele via a necessidade de ter comunhão com Deus. Desse livro aqui, que eu já citei em outra aula, Um Salmo em Seu Coração, né, de George Wood, ele vai citando todos os salmos e ele faz sempre ele coloca uma ilustração quando ele vai comentar um salmo, né? E ele faz um comentário que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele fala assim, ó: em seu romance histórico sobre a vida de Michelangelo, Irving Stone conta como a magnífica estátua de Davi foi criada. No depósito de mármore de Florença, na Itália, Michelangelo descobriu o bloco Duccio, com mais de 5 metros de comprimento, né, e uma séria rachadura no centro. Outros artistas a descartaram, pois a simples tentativa de remover a pedra poderia parti-la em duas. Michelangelo, entretanto, levou a pedra para o seu ateliê. Ele sabia que Davi estava ali no bloco Duccio. Somente um artista magistral poderia tirar Davi daquela rocha disforme. O Davi humano também teve uma falha séria que o poderia ter condenado se não fosse o mestre agindo em sua vida. O Salmo 51 fala sobre o pecado que quase o destruiu e nos ensina, mediante o seu exemplo, como nos arrependermos dos nossos próprios erros. O comentarista aqui, ele faz um paralelo da criação da criação da estátua, da grande obra de Michelangelo, do Davi, que está hoje em Florença, na Itália. Então nós vemos que aqui o autor, né, desse livro, ele faz uma comparação sobre a obra de Michelangelo, que é o Davi, né, uma das obras mais importantes, né, de Michelangelo. Tem a Pietà, que está em Roma mesmo, tem o Moisés também, que está em Roma. Mas lá em Firenze tem onde é a escola, onde é o museu hoje, mas foi a escola de Michelangelo e de grandes outros artistas, né, no começo da Renascença. Nós vemos ali, nessa época, surgindo Leonardo da Vinci, nós vemos Bernini e outros grandes artistas italianos, e entre eles Michelangelo. Michelangelo, então, ele constrói essa obra de arte. Essa obra de arte, como ele cita aqui, numa pedra em que outros artistas da época, que viram essa pedra, ele chama esse bloco, né, de Duccio, ele tinha uma fenda, tinha um problema. Se ela fosse movida, ela poderia se partir. Não quiseram pegar essa pedra, mas a veia artística de Michelangelo consegue ver naquela pedra disforme aquela obra-prima que ele criou, né? Em 2008 eu estive nessa cidade e eu pude ver de perto essa estátua. Aqui é uma réplica da estátua. Ela tem 5,20 metros de altura. É uma das obras mais belas que eu já vi na minha vida, né? Onde ele molda em um bloco de pedra, ele molda essa figura do Davi, né? O Davi de Michelangelo. E nós podemos ver os detalhes aqui, são fantásticos, as veias, todos. Ele pega uma pedra que ninguém dava valor e constrói uma obra de arte.
E o comentarista aqui desse livro, o escritor desse livro, ele vai usar essa figura e ele vai falar que a falha, né, ele fala assim, a falha do pecado se mostrará fatal a menos que eu dê permissão ao Senhor para criar a sua vida em mim. O bloco de mármore da pedreira de Florença não tinha a capacidade de escolher o Michelangelo para exercer sua genialidade sobre ele. Mas eu tenho a escolha de pedir ao Senhor que faça de minha vida uma obra-prima, que venha esculpir e aperfeiçoar a sua própria imagem no material falho e bruto do meu próprio ser. A pedra não poderia escolher o artista, ele faz uma comparação, mas eu posso pedir a esse Deus, que é o escultor, que é o Criador, que ele possa fazer como ele fez em Davi, ele possa fazer em mim também, ele possa esculpir, né, o perdão, ele pode esculpir em mim uma vida de entrega e de dedicação ao Evangelho, a falar de Deus, desde que eu me arrependa, desde que eu reconheça o meu pecado, desde que eu reconheça que eu preciso de Deus, desde que eu reconheça que eu sem Ele eu não sou nada. Né? E o que Davi mostra nesse salmo é essa dependência, essa necessidade, o desejo de estar, o desejo de ter comunhão com Deus, o desejo de viver uma vida entregue ao Criador. Esse Criador que, como Michelangelo fez, ele pegou aquela pedra e ele moldou ali aquela obra de arte, aquela obra-prima, uma das obras mais belas que eu já vi na minha vida. Esse homem, um homem falho, um artista, moldou ali aquela figura. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que me criou, ele é capaz de, se eu permitir, que ele molde a minha vida, no meu caráter, ele possa trabalhar em mim, né? Ele possa fazer da minha vida uma obra-prima. Ele pode fazer isso. Né? Então vamos continuar aqui nos comentários da nossa revista, onde ele mostra aqui as transgressões de Davi. Então Davi comete pecado, e o ponto 2, ele fala o fruto do pecado e o plano de Davi. Nós já falamos sobre isso. E depois, quando Natan, o profeta de Deus, chega até Davi e aponta o seu erro, aponta o seu pecado, aponta a sua falha, e ele reconhece. O 2 vai falar então agora do caminho do arrependimento. Aqui, quando Natan tem essa conversa com Davi, e o comentarista fala assim, nessa conversa Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão. Ele reconheceu. Ele era o rei. Ele poderia, quem sabe, até mandar matar o profeta, se ele não quisesse reconhecer o seu pecado. Mas ele, que era um homem segundo o coração de Deus e sabia da soberania de Deus, ele sabia que não adiantaria ele fazer isso. O caminho certo, o caminho verdadeiro, seria o caminho do arrependimento. Independente da posição que ele tivesse, independente do poder que ele tivesse, o caminho tem que ser do arrependimento. Não importa a posição que você exerce, não importa se você tem um cargo eclesiástico alto, não importa se pessoas estão sobre a sua ordenância, não importa. O mais importante é que Deus é soberano sobre todos e sobre tudo. Então, quando eu reconheço o poder de Deus e a soberania de Deus, eu reconheço que eu tenho que me curvar a Ele sempre. Eu tenho que me arrepender sempre. Eu tenho que pedir perdão sempre. Reconhecimento e confissão de pecado, 2.1. Então, Davi, ele reconhece, aqui fala, Davi declara, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças oprimindo o seu espírito. Né? Então, o caminho que nós temos que ter, e esse salmo vai mostrar isso, é que quando eu errar, e eu erro, eu vou errar. Eu tenho que compreender que o primeiro caminho é reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado. Né? E aí eu entro por um caminho chamado caminho do arrependimento. E esse caminho do arrependimento vem primeiro pelo reconhecimento e a confissão do pecado. E depois da confissão, aí eu peço perdão.
Nesse livro aqui, ainda voltando aqui no nosso livro que eu estou usando como base, ele fala assim, olha que interessante. Davi chegou ao fundo do poço. Ele havia pecado gravemente, quebrando os mandamentos de não cometer adultério, não matar, não mentir, não furtar e não cobiçar a mulher do próximo. Um único pecado infringiu 5 mandamentos. Os laços do pecado entrelaçaram diversos fios de desobediência. Em um único pecado, ele pecou, ele infringiu 5 mandamentos. Não cometer adultério, não matar, não mentir, não furtar e não cobiçar a mulher do próximo. Davi tinha, como ele diz aqui, chegado ao fundo do poço. E ele tinha encoberto, ele achava que estava tudo bem. Mas aí quando ele é confrontado pelo profeta, ele reconhece que necessitava de perdão, ele reconhece que necessitava de voltar à comunhão com Deus. Porque ele já não tinha, ele vai falar isso no Salmo aqui, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Não adianta você correr, não adianta eu correr quando eu erro, quando eu peco. Não adianta eu tentar me esconder, o pecado sempre vai me acompanhar. Agora, quando eu entro para o caminho do arrependimento, eu reconheço e confesso a Deus, aí o próximo passo que ele fala aqui no 2.2, a confissão e o pedido de perdão. Então eu peço perdão. Aí aquilo que está sobre mim, ele é tirado. Aquele pecado que está sempre na minha frente, como ele fala aqui, que está sempre diante de mim, ele é tirado. Por quê? Porque Deus, através de Jesus Cristo, o perdão é alcançado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. De todo pecado. Não é de um pecadinho, não, de todo pecado. Não existe pecadinho e pecadão. De todo pecado. Tá? Então eu tenho que ter isso em mente para eu ter uma vida plena como cristão, como servo de Deus, como crente. E o 2.3 fala: o perdão não aniquila as consequências. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, o fato de eu ser perdoado por Deus não vai tirar as consequências do pecado que eu cometi. Nós temos que ter isso em mente. Então, quando eu peco, eu tenho que saber, e por isso que o crente não peca deliberadamente, não sai daí, vou pecar agora. Não, peca porque ele é humano, né? Nós estamos ainda nesse corpo corruptível. Então, por isso eu peco. Mas o crente não vive em pecado. O crente verdadeiro não vive em pecado. O mundo que tem a sua consciência cauterizada, que não consegue compreender, que nem acredita em pecado, né? Ele vive no pecado porque ele não tem essa comunhão com Deus e o Espírito Santo não habita nele. Mas o crente verdadeiro, que sabe, que é crente de verdade, que é salvo, que é escolhido por Deus, esse crente realmente ele não consegue viver em pecado. Ele erra, mas ele se arrepende. Então aqui no comentarista ele fala assim: embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência desse ato, a espada não se apartaria da sua vida, da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. Isso está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 14 e 18. Em 2 Samuel, capítulo 12, ali nós vamos ver todo esse fundo histórico que nós estamos falando. Tá? Depois você pode ler com mais calma, para que você possa compreender melhor essa parte histórica do Salmo 51. O mal veio sobre a família de Davi, 2 Samuel 15, 18. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. 2 pontos devem ser observados. Primeiro, o perdão de Deus libera nosso acesso a Ele. Então, quando eu sou perdoado por Deus, eu passo a ter comunhão, eu posso ter acesso a Ele. E segundo, mesmo sendo perdoado, sofremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente vigilância e oração. Eu tenho que estar sempre em vigilância e em oração. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, para que não peque, para que não se desvie. Mas mesmo que você peque, você tem um advogado que é Jesus Cristo junto ao Pai, que já foi coroado no céu, e ele falou para os apóstolos e fala para nós: todo poder me foi dado no céu e na terra. Esse Jesus que tem todo o poder, é Ele que redime a igreja, é através do seu sangue que eu sou perdoado. Então, quando eu confesso esse pecado, o sangue de Jesus me purifica e eu me torno mais branco do que a neve. E aí eu posso ter acesso novamente a Deus, eu posso me chegar a Deus, eu posso ter comunhão com Deus. Essa comunhão que foi rasgada, que foi perdida no Éden quando o homem pecou,
ela voltou a ser plena quando Jesus morreu na cruz do Calvário. E através do seu sangue derramado na cruz, onde ali ele assumiu o meu erro, assumiu os meus pecados ali na cruz, eu posso ter agora acesso a Deus todos os dias, todos os momentos, em qualquer lugar que eu estiver. E por último, o ponto 3 aqui da nossa lição, vai os pedidos do salmista, no caso de Davi. O pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. Nesse sentido, ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. Então isso é muito importante. Então ele vai reconhecer o pecado, e ele vai, com sabedoria, entender que as consequências virão, mas a comunhão dele voltou para com Deus. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. 51 verso 6 diz assim, eis que amas a verdade no íntimo, e no ocultos me fazes conhecer a sabedoria. Verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então quando o sangue de Jesus agora ele foi derramado e ele é derramado sobre a minha vida, eu fico mais branco do que a neve. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus pecados residentes, não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. E o 3.2 fala sobre purifica-me com hisopo. O que seria isso? Davi pede ao Senhor que o purifique com hisopo, Salmo 51, verso 7, que nós lemos. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O hisopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas da rocha. Era usado na cerimônia de purificação. Nós podemos ver isso em Levítico capítulo 14, versículos 51 e 52. Outra passagem relacionada ao hisopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos no Egito, molharam um feixe de hisopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia, e besuntaram o alto e as laterais das portas de sua casa. Nós vemos isso quando, na 10ª praga, Moisés recebe de Deus a ordenança de fazer o sacrifício, e ali ele passar então nas ombreiras das portas, porque naquela noite o anjo da morte passaria e mataria todo o primogênito. E a casa que não estivesse protegida com esse sangue, o anjo entraria e o primogênito seria morto. Então, e foi usado o que ali? Foi usado o hisopo, que é esse arbusto, como um pincel, para passar ali o sangue na porta. E aí Davi agora, ele relembra, ele fala sobre isso, que ele queria ser purificado com hisopo, ele queria ser limpo, purificado. Hoje nós podemos dizer que a nossa purificação, ela vem através do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado. Não é mais do cordeiro, como foi lá no passado, antes da morte de Cristo, que era uma figura para que a morte viria depois, através do sacrifício perfeito que é Jesus Cristo. Davi sabia que as chagas dos seus pecados eram grandes, portanto queria se sentir completamente restaurado pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados por meio do sangue de Cristo. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão. Hebreus capítulo 12, versículo 24. Então, pecar, nós vamos pecar, como eu já disse. Infelizmente, enquanto eu estiver nesse corpo corruptível, eu vou errar. Eu vou falar coisas que não agradam a Deus. Eu vou ver coisas que não agradam a Deus. Eu vou praticar coisas que não agradam a Deus. Mas, como um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, eu não vou viver no pecado. Eu vou me arrepender. Então, esse salmo, ele mostra a necessidade de, diariamente, eu buscar a Deus. Iniciar a minha conversa com Deus todos os dias, pedindo perdão dos meus pecados. E aí o sangue de Jesus vem sobre mim e eu tenho acesso ao Pai diretamente. E aí eu posso ter um dia abençoado por Deus. Posso ter um dia de comunhão com Deus. E aí eu tenho certeza que quanto mais comunhão eu tenho com Deus, menos eu peco. Porque menos suscetível ao pecado estarei. Porque mais comunhão, mais a presença, mais os meus olhos são purificados, meus ouvidos são purificados, a minha boca é purificada. Eu sou purificado através de Jesus Cristo. E o 3.3 vai falar da alegria da sua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12, alegria e salvação.
Davi estava em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições nós aprendemos aqui. O caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. E o segundo, o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. John Byrne, ele diz aqui a alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do nosso estilo de vida que o poeta vislumbra aqui. Aqui não se trata simplesmente do perdão, mas as bênçãos que o seguem. Então, quando eu tenho essa alegria, que eu tenho essa comunhão com Deus, a minha vida é uma vida mais alegre, mais bem-aventurada, porque eu tenho esse contato com Deus. E ele fala aqui, um comentário do pastor Gesiel Gomes, ele fala assim, ó, perdão e gozo andam juntos. Almas que não foram perdoadas de seus negros e tristíssimos pecados são almas completamente entristecidas. Mas com o perdão de Deus vem o gozo espiritual, administrado pelo Espírito de Deus. O gozo é um fruto do Espírito, e ter gozo é um mandamento do Espírito. Conclusão, o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa. Na relevância do arrependimento, da busca por restauração, o Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Então, quando eu reconheço, quando eu tenho comunhão com Deus, quando eu estou de acordo com o que Deus quer e andando de acordo com a sua vontade, eu tenho essa comunhão, essa minha alegria, como ele fala no verso 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, eu passo a ter novamente a alegria da salvação. Verso 17 diz assim, ó, os sacrifícios para Deus são espíritos quebrantados. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não desprezará, ó Deus. Se você tem um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não vai te desprezar. Não vai te desprezar. E eu gostaria de encerrar apenas citando novamente o que esse escritor, no livro Um Salmo em Seu Coração, ele fala. A falha do pecado se mostrará fatal. A falha do pecado se mostrará fatal. Fazendo aquela comparação do Davi de Michelangelo. A menos que eu dê permissão, Senhor, para criar a sua vida em mim. O bloco de mármore lá de Florença não tinha capacidade de escolher o artista. Mas eu tenho esse privilégio de pedir ao grande escultor da humanidade, ao grande mestre, ao Criador de toda a humanidade, que venha esculpir e aperfeiçoar a sua própria imagem no material falho e bruto do meu próprio ser. Então vamos encerrar essa lição de hoje, lembrando que nós temos nesse domingo de manhã o culto às 9 horas da manhã, e presencial, para quem pode, para quem não é do grupo de risco, e à noite também às 18 horas o culto presencial também, e esse culto presencial da noite também será online. E o importante é nós entendermos que se eu não posso participar do culto presencial, mas eu tenho culto online, tenho que compreender que o momento em que eu estou nesse culto, no meu lar, é um momento de culto, né? Na quinta-feira o pastor Hermes foi, na sua mensagem, ele falou sobre isso, como está sendo esse culto, né? E isso Deus tem falado muito comigo, porque não é um momento de lazer, não é um momento que eu vou estourar uma pipoca para ver o culto, não é um momento de cinema, é um momento de cultuar a Deus, dentro do meu lar, né? Nesse momento que nós passamos. Então, vamos com reverência, né, entender que o culto, ele não é só, eu não tenho que ter reverência apenas quando eu estou no templo, no meu lar também, naquele momento que eu estou ali cultuando a Deus. Isso é fundamental para que nós possamos sentir a presença de Deus e realmente oferecer a Deus um culto em adoração ao seu nome. Vamos orar então, encerrando essa escola bíblica dominical. Senhor Deus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos feito. Te agradeço por esses momentos que nós estudamos a Tua Palavra. Te agradeço por o Senhor me ensinar. Te agradeço também por mostrar a minha necessidade da Tua presença, a necessidade do perdão, a necessidade do arrependimento que eu tenho que ter para que o Senhor possa me perdoar. Senhor, eu te agradeço pela morte de Cristo na cruz do Calvário, porque foi através dela, por ela, que eu posso ter comunhão contigo hoje, plena. Eu posso ser purificado, eu posso ser limpo pelo sangue de Jesus. E aí, então eu posso agora, aquele abismo que foi criado
entre o Senhor e o homem lá no Éden, ele foi superado agora. Nós podemos agora ter essa comunhão, voltar novamente à tua presença através de Jesus Cristo. Então eu te agradeço, Senhor, por isso. Te agradeço por esse privilégio de poder conversar contigo aonde eu estiver, em qualquer momento, em qualquer local. E eu te agradeço porque o Senhor me ensina como fazer isso, como é chegar a Ti, como sentir essa alegria de poder ter comunhão contigo. Senhor, que a Tua igreja possa reconhecer isso, que nós possamos realmente, Senhor, pedir e suplicar por Tua graça e misericórdia. Abençoa a Tua igreja, Pai. Derrama bênção sobre todos nós. Que cada dia mais nós possamos, Senhor, vivermos para Ti. Vivermos uma vida de comunhão plena. Até o dia em que eu terei um corpo glorificado e viverei na eternidade com o Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém.